A vitória do Ipiranga que coloca o time verde e amarelo de volta ao G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. E a declaração do técnico Thiago Carvalho na entrevista coletiva. Eu vou trazer os bastidores do que aconteceu para poder você, torcedor, entender um pouco melhor esta situação. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí, rapaziada. Salve, salve, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que sim. Estamos chegando para mais um vídeo, mais uma resenha aqui no canal do Fábio Lazarotto Repórter no YouTube. Você que ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque sempre quando pintar um vídeo novo, você vai receber a notificação aí no seu telefone celular. Hoje, nós vamos repercutir a vitória do Ipiranga ontem sobre a equipe do Ferroviário, que recolocou o time dentro da zona de classificação para os quadrangulares decisivos, e também os bastidores, né, que envolveram a declaração do técnico Thiago Carvalho na entrevista coletiva de ontem. E eu vou trazer para vocês aqui algumas informações que creio que vocês não saibam, mas é importante compartilhar com vocês, tá certo? Antes, deixa eu dar um recado dos nossos patrocinadores, a Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai Gaúcho. Agora na Sidney Guerra, num novo espaço, venha nos visitar e aproveitar as nossas promoções. System Software de Gestão, há mais de 35 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e também Demarco Incorporações Imobiliárias. Somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel em Erechim e com filial em Santa Maria. Rapaziada, na noite desta quarta-feira, o Ipiranga conquistou uma fundamental vitória por vários aspectos. O primeiro deles é que o Ipiranga vinha de uma eliminação na Copa do Brasil e com um sentimento de que o time, poderia ter rendido mais naquele jogo, ter feito enfrentamento como fizera aqui no estádio Colosso da Lagoa. A desclassificação, sim, mexeu com o grupo de jogadores e havia, inclusive, nos bastidores, uma expectativa de que forma que o grupo daria essa resposta após o jogo do último sábado no Paraná. E a resposta acabou sendo positiva. E o segundo ponto é que a vitória recolocou o Ipiranga dentro do G8, o time canarinho assumiu a 7ª colocação e segue ali no páreo dos primeiros colocados, do top 8 aí da Série C. E mais, o Ipiranga tem 3 jogos a menos que boa parte dos adversários. Então é a possibilidade do Ipiranga, em caso de vitória, êxito nesses jogos, de colar na parte de cima da tabela, ou se não colar na parte de cima, ficar cada vez mais próximo de uma vaga nos quadrangulares decisivos. Bom, com relação ao time, o técnico Thiago Carvalho acabou promovendo algumas mudanças na equipe. Sai do time Lucas Marques, até porque tinha sentido um certo desconforto, e acabou o técnico Thiago Carvalho optando por utilizar o Caio Melo. Alisson Tadei, que também sentiu no jogo contra o Atlético Paranaense, deixou o time para a entrada do Reift no meio-campo. Mirandinha foi utilizado no lado esquerdo de ataque e nós tivemos ainda a entrada do Zé Vitor no lugar do Edson Carius por característico. O próprio Thiago Carvalho, na entrevista coletiva, falou que chegou a pensar em utilizar os dois centroavantes juntos, mas acabou optando pelo Zé Vitor e aí no segundo tempo colocou o Edson Carius, dois que foram fundamentais para a vitória do Ipiranga, junto com o goleiro Alexander, que depois das falhas que teve no jogo contra o Atlético Paranaense, reagiu muito bem, trabalhou intensamente na semana para ser um dos protagonistas do jogo de ontem, porque ele fez pelo menos umas 4 defesas importantíssimas e fundamentais para o Ipiranga garantir mais 3 pontos na tabela de classificação. Bom, com relação ao desempenho do time, a gente sabe que está sendo até corriqueira a gente falar aqui, mas é que o Ipiranga montou um time técnico, e um time técnico precisa do auxílio do gramado, uma qualidade melhor do gramado. E o gramado do Colosso da Lagoa ontem estava muito pesado, estava embarrado, estava pesado, estava úmido, então não favorecia tanto os jogadores mais técnicos e também a própria posse de bola do Ipiranga, com toques rápidos. Isso acabou atrapalhando, teve alguns erros, inclusive, que a gente observou em razão das próprias condições do gramado. Mas o que a gente pôde observar com essas mudanças feitas pelo técnico Thiago Carvalho, que se o Ipiranga não teve tanta bola trabalhada, mas o Ipiranga foi um time mais dinâmico, um time com mais movimentação. E eu não descarto a possibilidade do Thiago Carvalho, inclusive, manter essa estrutura do time para os jogos fora de casa, com o Ipiranga mais dinâmico do que um time que só tem a posse de bola, por mais que a posse de bola está na essência do técnico Thiago Carvalho e dos seus respectivos times que ele trabalhou.
Depois do jogo, aí vem a entrevista coletiva. E na entrevista coletiva, o técnico Thiago Carvalho deu uma declaração que chamou a atenção, porque não é do próprio perfil do Thiago Carvalho, né? Expor algumas questões e algum descontentamento que daqui a pouco ele tenha. Porque a gente sabe, né? Num grupo de pessoas sempre há, né, alguma divergência aqui e ali, descontentamento aqui e ali, que faz parte do jogo e é assim. Seja numa empresa, seja num grupo de jogadores. E no grupo de jogadores, né, a gente sabe que cada um tem uma personalidade, um perfil de lidar com as questões. E aí o Thiago Carvalho, na entrevista, para quem não acompanhou, ele disse mais ou menos o seguinte, não exatamente com essas palavras, mas eu vou contextualizar para vocês aqui e tentar resumir. Que tem alguns jogadores que precisam estar alinhados com o perfil do trabalho dele e com as ideias que se tem com relação à forma de jogar e também ao time, né? A forma, né, do trabalho do dia a dia. Porque o que o Thiago Carvalho falou? Que tem alguns jogadores que muitas vezes não saem jogando ou são substituídos e ficam incomodados com essa substituição. E isso desagradou o técnico. E também ele falou com relação a jogadores que querem jogar com a bola no pé e que pela característica do futebol do gaúcho, futebol do Rio Grande do Sul, aqui precisa ter entrega, precisa ter disputa, precisa estar os 90 minutos, né, ligados e entregues à partida. E aí, né, quando teve a oportunidade, né, numa das perguntas que eu fiz questão de perguntar para o técnico Thiago Carvalho se a escalação dele no jogo de ontem tinha relação com aquilo que ele havia dito, né, de alguns descontentamentos que ele tinha. E aí ele disse que não, inclusive até citou o Matheus Anderson e o Tadei, que disse que não tem relação nenhuma com esses dois jogadores, até porque foi por questão de característica que ele utilizou essas mudanças no time, né, a saída do Matheus Anderson para a entrada do Mirandinha e também a própria saída do jogador Tadei para a entrada do Reift. Então, essas mudanças aí não teriam relação nenhuma, segundo ele, é por característica que ele teve de jogo. Aí o seguinte, aí vem os bastidores dos bastidores. Aí eu conversei com algumas pessoas na saída ali da entrevista coletiva, me deslocando ali, conversei com algumas pessoas e depois também apurei algumas informações também no dia de hoje. Há dirigentes que entenderam que o Thiago não deveria ter dado essa declaração na entrevista coletiva e há outros que entendem que sim, era necessário dar essa declaração, né, e até para marcar uma posição importante e que ele terá todo o respaldo da direção, do departamento de futebol verde e amarelo. E aí tem um detalhe importante que eu acho que quem sabe vocês não saibam. Eu não vou citar nome aqui de jogador, né? Mas um dos jogadores que acabou sendo substituído, quando foi substituído, acabou inclusive chutando as garrafinhas de água ali, descontente, não sei se com a atuação dele ou com a substituição. E isso irritou muito o técnico Thiago Carvalho. E até para vocês entenderem como é que funciona, termina o jogo, a gente se posiciona na zona mista ali para fazer a entrevista com os atletas quando deixam o gramado, aí eles vão todos pro vestiário, no vestiário tem aquela conversa, né? Aquela fala de alguns líderes do grupo, treinador, enfim, algum dirigente às vezes acaba falando também, e logo depois o técnico vai para a entrevista coletiva no Salão Branco do Colosso da Lagoa. E na entrevista coletiva, então não há muito tempo, né? Vamos pensar aqui, 10, 15 minutos, ontem foi até de forma muito rápida, né? A ida do técnico Thiago Carvalho para a entrevista coletiva. E aí o técnico Thiago, quem sabe, estava irritado com algumas atitudes de alguns jogadores, ou de um jogador, né? E isso acabou irritando o treinador. E quem sabe ali na entrevista, ainda naquele calor do jogo, tenha dado essa declaração. Mas o que eu pude buscar de informações nos bastidores é justamente que tem todo o respaldo da direção e que uma outra informação aqui que eu acho que eu não trouxe para vocês ainda, quando o Ipiranga começou a montagem desse grupo de jogadores, já se falava, ainda na época o Testoni era o técnico, que era um grupo de personalidade forte, de jogadores com características de liderança e que em algum momento algumas dessas lideranças, jogadores de personalidade, ficariam no banco de reservas e que isso poderia gerar, né, um certo descontentamento. E o Ipiranga, né, acabou, vocês vão lembrar aqui, né, quando a gente teve a troca do Testoni, acho que foram 1 ou 2 jogos antes, o Testoni acabou fazendo aquela mudança drástica no time no jogo contra o Juventude. O Ipiranga até começou muito bem o jogo em termos de desempenho, mas acabou levando 3-0 e ali, de fato, né, no vestiário caiu o técnico Gerson Testoni. Depois ele ainda teve outra oportunidade, mas aí não conseguiu, né, recuperar mais o grupo de jogadores. Então, o Thiago Carvalho, né, a informação que eu tenho é que ele tem o grupo todo na mão dele, né? Ele é um técnico que vem fazendo essa gestão muito bem de grupo de jogadores. Os
os atletas estão fechados com ele. Mas o Ipiranga, mesmo quando montou esse grupo, sabia que era um grupo de personalidade. Acho que consegui me fazer entender aí de alguns bastidores que aconteceram ontem. Mas o mais importante de tudo, sem dúvida alguma, foi a vitória sobre o Ferroviário e o retorno ao G8. Agora o foco passa a ser todo no próximo compromisso contra o Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Eu vou gravar um outro vídeo para vocês para trazer algumas outras informações de planejamento do Ipiranga, a questão de reforços também, vou trazer todas essas informações no outro material que eu vou divulgar para vocês aqui, provavelmente já amanhã, sexta-feira. Tá certo, rapaziada? Para fecharmos a conta, eu quero dar um recado para vocês da Demarco Incorporações Imobiliárias. Somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel, em Erechim e com filial em Santa Maria. Também conosco, o Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país, e Express SA, que conta com a antecipação de recebíveis, uma alternativa para você empresário que recebe com cheques e duplicatas e precisa fazer a antecipação deste valor. De Emílio Grando, a poucos metros antes do Caetá Supermercados. Fechada a conta, aquele abraço e até a próxima!